Capítulo 13. Rocinha. Vitor Melo. Território. Aquela pequena igreja pintada de azul e branco é testemunha de tudo. Nos dias de hoje, menos perceptível, em meio às grandes edificações e ao intenso trânsito que marcam a região, quando foi inaugurada, em 1916, ainda à beira-mar, na época chamada de Praia da Gávea, o templo sobressaía e chamava a atenção para a centralidade do proprietário daquelas terras, Conrado Niemeyer, que homenageou o santo que tinha seu nome, São Conrado, denominação que, depois de algum tempo, foi adotada para o bairro. A ocupação das terras é bem anterior. Sabe-se que foi uma das quais os indígenas tamoios foram expulsos no processo de ocupação colonial do Rio de Janeiro. O dono da primeira sesmaria foi Salvador Correia de Sá Benevides, uma longa extensão que ia até Jacarepaguá. No decorrer do tempo, várias foram as fazendas dela originadas, boa parte dedicada à produção de açúcar e depois café. No início do século XX, a região começou a ser urbanizada. Quando a igreja surgiu, era ainda uma localidade rural, com poucos moradores, de difícil acesso. Há pouco tempo, a melhor opção eram os sinuosos traçados da Estrada da Gávea. No mesmo ano, contudo, foi inaugurada a Avenida Niemeyer, idealizada também por Conrado, estabelecendo-se uma ligação pelo Leblon. A Gávea, o Jardim Botânico e a Lagoa, embora ainda guardassem feições bucólicas, já eram bairros bem mais movimentados em função da instalação de fábricas. A integração com o restante da cidade ainda era deficiente, e muitos trabalhadores viviam nas vilas operárias que foram construídas nos arredores. Alguns, contudo, preferiram morar um pouco mais afastados, numa área informalmente conhecida como Rocinha, pela produção agrícola que era vendida nas redondezas. Mariana Costa, 2024, percebeu que o nome já circulava desde pelo menos os anos finais do século XIX. Na verdade, havia um sítio com esse nome na primeira metade da centúria. Em 1915, um dos investidores nos novos negócios da cidade, a Companhia Castro Guidão, tornou-se proprietária da Fazenda da Rocinha. Alguns sugerem que se chamasse Quebra-Cangalha, que corresponde em boa parte, não na totalidade, à favela dos dias de atuais. De início, a empresa incrementou a contratação de trabalhadores rurais, mas no decorrer dos anos 1920, começou a lotear e vender tais terras a preços acessíveis sem a devida legalização, algo que também estava a ocorrer com outras propriedades ao redor. A falência da companhia na década seguinte facilitou sua ocupação por parte de grupos mais populares. Logo, maior número de trabalhadores estava a habitar a Rocinha, que chegou a ser representada como um bairro operário. Um fator interveniente importante que estimulou tal processo foi a melhoria das condições de tráfego da Estrada da Gávea, logradouro que entre 1933 e 1954 acolheu uma celebrada prova automobilística, o Circuito da Gávea. Nos anos 40, os moradores enfrentaram problemas com a Castro Guidão em função da não legalização dos terrenos e, mais ainda, com a prefeitura, que determinou a remoção de moradias. Essa ameaça pairou constantemente sobre a comunidade, a cada momento com um perfil e argumento distinto. Enquanto isso, naquela e nas décadas seguintes, Copacabana consolidou-se como área de moradia, aumentou a ocupação de Ipanema e Leblon e foi desencadeado um processo de remoção das favelas que existiam no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, para e passo com o cenário de desindustrialização da região. Tratou-se de um brutal processo de gentrificação que deu origem a várias favelas da Zona Oeste. Alguns antigos moradores, contudo, mantiveram-se pela Zona Sul. Logo estariam criadas as condições para que crescesse a ocupação daquela antiga área rural do bairro já conhecido como São Conrado. Na Gávea, em 1942, foi instalado o primeiro parque operário, uma tentativa de resolver o problema da habitação na cidade do Rio de Janeiro, impedindo o crescimento das favelas. Nessa iniciativa, foram mesmo alocados alguns moradores que já ocupavam a Rocinha. A proposta não logrou êxito e seguiram crescendo as comunidades de baixa renda.
A partir dos anos 1950, aumentou o número de obras na Zona Sul, tanto aquelas relativas ao processo de verticalização das moradias, quanto as intervenções viárias, que buscavam garantir a melhoria do trânsito na zona litorânea, na Lagoa Rodrigo de Freitas e para a Barra de Tijuca, região que na década de 1970 se consolidou como uma área de expansão imobiliária. Esse movimento correspondeu a um incremento da migração de outros estados, muitos dos quais se inseriram no mercado de trabalho da construção civil e dos serviços necessários para o funcionamento das edificações. A articulação desses fatores ajuda a entender o crescimento das favelas da Zona Sul, não só as que existiam em Copacabana e Ipanema, como as comunidades que já estavam estabelecidas na fronteira com São Conrado, tanto a Rocinha quanto o Vidigal, no limite do Leblon, outro bairro que cresceu naquelas décadas. Assim como ocorreram em outras favelas do Rio de Janeiro, com o aumento da crise habitacional e dos problemas econômicos da cidade, a partir dos anos 1990, a Rocinha viu crescer ainda mais o número de moradores. Registrou-se um intenso processo de verticalização e de construção de edificações multifamiliares. Foi também a década na qual a Rocinha se tornou uma opção de turismo, uma alternativa sempre polêmica. De um lado, alguns ponderam sobre uma abordagem estereotipada dos que promovem os roteiros pela favela. De outro, gestou novas alternativas econômicas para a comunidade. Além disso, sugere-se que há uma importante contribuição para a redução dos estigmas. A Rocinha se tornou um bairro em 1993. Na ocasião, já era a maior favela do Brasil, condição que mantém até os dias atuais. Organização comunitária. Gente. Mariana Costa, 2023, se debruçou sobre os movimentos iniciais de organização da comunidade da Rocinha, desencadeados em 1943 para fazer frente às ameaças de remoção. A Comissão de Moradores adotou distintas estratégias, buscando articulação com a imprensa, lideranças políticas e associações que envolviam operários da Gávea. Boa parte delas tinha entre seus membros gente que vivia no que depois seria a favela. Vale considerar que àquela altura já atuavam com a comunidade franciscanos ligados à Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, criada em 1937 na Estrada da Gávea. Além disso, em 1949, a Fundação Leão XIII instalou um dos seus centros na Rocinha. A Igreja Católica manteve por décadas sua influência local. As associações de moradores surgiram a partir da década de 1960 e foram forjando reconhecimento e respeitabilidade. União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha, Associação de Moradores e Amigos do Bairro Barcelos, Associação de Moradores e Amigos da Vila Laboriô e da Vila Cruzado. São um indício de como houve um incremento das atividades políticas na comunidade, marcadas pela atuação não só das associações, como também de grupos religiosos e núcleos partidários, tanto progressistas quanto conservadores. Na Rocinha, houve líderes comunitários perseguidos pelas agências repressoras do governo de exceção. Da mesma forma, registrou-se forte relação com governantes e parlamentares. Como usual na cidade, a partir dos anos 1990, cresceu a atuação de organizações não governamentais. Na verdade, uma das pioneiras foi criada décadas antes, em 1963, a Ação Social Padre Anchieta, fundada pelo jesuíta Paulo Machado Barbosa. A ASPA foi responsável pelo estabelecimento da primeira escola da Rocinha. Uma de suas vocações, de fato, foi o trabalho de organização comunitária. Nas últimas décadas, tem atuado notadamente com o público infantil. De tempos mais recentes, pode-se destacar a Copa Roca, que envolve mulheres artesãs para garantir sustentabilidade. Criada em 1987 por Maria Tereza Leal, nos últimos anos também passou a contar com gente de outras comunidades, não só da Rocinha. Nos dias de hoje, perde-se a conta do número de projetos sociais em funcionamento na comunidade. Destacamos dois, um no âmbito da sustentabilidade, outro no da memória. O primeiro é o Programa de Parque de Inovação Social, Tecnológica e Ambiental, PISTA, fruto da cooperação entre agências governamentais, órgãos de pesquisa e entidades do Sistema ONU.
A iniciativa foi lançada em 2021, a partir de apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, tendo a Rocinha como campo experimental. O intuito é apoiar projetos de inovação social e desenvolvimento local. Na ocasião, foram aprovadas 24 propostas para integrar a instalação de um parque de inovação na comunidade, o primeiro desse tipo em uma favela. Recentemente, a FAPERJ deu sequência à ideia, envolvendo inclusive outras comunidades, sempre com o objetivo de empoderar empreendimentos locais e contribuir para o delineamento de novas formas de geração de renda. Outro projeto é o Museu Sankofa, fundado em 2008 com o objetivo de resguardar, salvaguardar, registrar e difundir a memória e a história da Rocinha, articulando tais intuitos com a defesa dos direitos humanos. A ideia é que seja o que denominam de museu virtual e museu de percurso. Articulado a essa última vocação, oferece roteiros pela comunidade, ligados ao intuito de discutir e debater as propostas de turismo de base comunitária. O museu promove diversos projetos e possui parceiros em várias instâncias: administrações governamentais, universidades, sociedade civil em geral. Um deles é o Memória Rocinha, desenvolvido em conjunto com o Instituto Moreira Salles. Trata-se de um site aberto à interação e inserção de novas fotografias, vídeos e narrativas sobre as identidades e as memórias locais, que destacam a luta contra o estigma da violência e da desigualdade social, pelo reconhecimento do espaço na cartografia oficial, na vida política e na história da cidade. Arte. A Rocinha, há décadas, tem atraído a atenção de investigadores. Um dos desdobramentos desse interesse é o grande número de estudos sobre a favela, alguns tendo gerado ações imediatas, tais como iniciativas de preservação da memória, pelas quais podemos saber algo sobre as experiências culturais da comunidade no decorrer do tempo. O samba, entre outras manifestações da cultura popular, sempre manteve presença constante na comunidade. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha foi criado recentemente, em 1989, mas há uma longa trajetória de blocos carnavalescos, entre os quais os 3 que se uniram para dar origem à agremiação: Império da Gávea, Unidos da Rocinha e Sangue Jovem. A comunidade tem ainda uma longa tradição de clubes esportivos. Entre os pioneiros, 2 têm grande importância por terem se constituído em fóruns de mobilização comunitária: o Liberdade e o Santa Cruz, o primeiro fundado em 1930, o segundo em 1938. As agremiações eram integradas por moradores que se apresentavam como operários, sinal de seu extrato social. Da década de 60, é referenciada a importante presença da Sociedade Recreativa e Educacional da Gávea, SOREG, na qual eram organizados bailes, atividades musicais e campeonatos de futebol de salão, com jogos disputados na celebrada quadra da agremiação, que dividia a atenção com a piscina. Parte dessas informações e da trajetória da Rocinha torna-se mais conhecida pelos moradores graças à ação de um importante canal de comunicação comunitária, o Fala Roça, criado em 2012 por jovens dispostos a fortalecer mecanismos próprios de contato e expressão. A iniciativa já veiculou informações de forma impressa e digital. Nos dias atuais, diversificou suas atividades, concebendo-se como uma agência de comunicação que lidera a articulação e se articula com outras iniciativas semelhantes do Rio de Janeiro e do Brasil, contando com o apoio de distintas agências de fomento nacionais e internacionais. Vale lembrar que, desde a década de 1980, a comunidade tem tradição de jornais comunitários, bem como rádios e TVs, como a TV Rocinha, ROC, criada em 1996, veiculada por uma rede a cabo. Interessa ainda citar a TV Tagarela, um canal comunitário de rua que surgiu em 1998. Uma ativa organização não governamental, a Associação Cultural Rocinha.org, chegou a administrar um portal, um jornal comunitário e uma rádio comunitária. Uma das ações do projeto Fala Roça foi lançar, em 2015, o Mapa Cultural da Rocinha, atualizado em 2023. Foram identificadas mais de 250 iniciativas culturais, uma demonstração da força do tema.
No âmbito da dança, entre outras, podemos citar a Escola de Dança da Rocinha e a Companhia Livre de Dança da Rocinha. Na seara da dramaturgia, há o Favela em Cena e o Rocinha em Cena. Ligado ao sétimo arte, destaca-se a Academia de Cinema da Rocinha. No ramo literário, citemos a Feira Literária Internacional da Rocinha, as atividades da Biblioteca Parque da Rocinha e da Garagem das Letras. Assim como no cenário artístico, no campo do esporte há muitos projetos na comunidade. Um bom exemplo são as iniciativas do Rocinha Surf Escola e do Vivendo um Sonho Surf. No âmbito da luta, há o Box Favela Ação. Destaque mesmo tem as atividades do Complexo Esportivo da Rocinha, inaugurado em 2010. Dinamizado pelo governo do estado, envolve gente de todas as faixas etárias, praticando as mais distintas modalidades, entre as quais futebol, natação, futebol de salão, judô, jiu-jitsu, capoeira, basquete, tênis de mesa e skate. Imagens. Figura 1. Gávea, Rio de Janeiro. Fotografia histórica em preto e branco, que retrata uma paisagem de transição no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. No primeiro plano, uma casa de construção simples, possivelmente de alvenaria caiada de branco, com telhado escuro, está ladeada por densa vegetação tropical, incluindo bananeiras e palmeiras. Um caminho de terra batida se estende para o centro da imagem, onde um pequeno aglomerado de construções emerge da vegetação. O fundo da cena é dominado por um morro de formação rochosa escarpada e densamente coberta por Mata Atlântica, mostrando a característica paisagem natural e o início da ocupação humana na região. Fonte: Augusto Malta, 1931. Figura 2. Moradores da Rocinha. Fotografia histórica em preto e branco que captura um grupo de moradores da Rocinha. A cena mostra um grande número de pessoas, homens, mulheres e crianças de várias idades, reunidas em frente a duas casas rústicas e alongadas, com telhados de duas águas e beirais salientes. As pessoas estão posando para foto, algumas em pé e outras sentadas no chão inclinado em primeiro plano. A vestimenta é simples e a pose é formal, típica de retratos de grupo de época. A imagem é um registro social da comunidade e de suas primeiras construções. Fonte: Diário da Noite, 1944. Figura 3. Rocinha, Vista Aérea, 2014. Fotografia aérea e panorâmica, em cores, tirada em 2014, que exibe a imponente escala da Rocinha, no Rio de Janeiro. A imagem é dominada por uma montanha com uma grande face de pedra exposta, coberta por vegetação. A encosta da montanha é quase inteiramente coberta pelo denso tecido urbano da Rocinha. Milhares de casas, construídas muito próximas umas das outras, com telhados irregulares e fachadas em tons de concreto e tijolo, descem um morro. A densidade da ocupação é extrema. Na parte inferior, na base do morro, o assentamento da favela encontra e se contrapõe aos prédios altos e planejados do asfalto, realçando o grande contraste socioespacial da cidade. Fonte: Shen Xiuan, 2014.